Satoshi e Suzuki estavam passeando por umas lojas de roupas infantis para comprar algumas para sua filha. A vendedora, ao vê-los, os cumprimentou e perguntou animada e curiosa sobre a idade da menina. Mas quando ela pôs os olhos no carrinho de bebê, seus olhos viram algo estranho demais que a congelou no instante em que ela a viu. Pois ali estava apenas uma boneca, só que Suzuki respondeu normalmente que ela tinha 5 anos. Há um ano, quando Suzuki precisou sair para comprar alguns lanches para sua filha Mei, que brincava com uma amiga, ela pediu que ela não saísse de casa porque ela não ia demorar muito para voltar. Assim que Suzuki saiu, as duas resolveram brincar de esconde-esconde e Mei, que já tinha se escondido em todos os lugares, acabou achando um espaço novo e secreto. Mais tarde, Suzuki voltou para casa e ela acabou demorando mais tempo do que imaginava. Só que ela não viu nenhuma das meninas e decidiu ir falar com a mãe da amiga de sua filha para perguntar se Mei tinha ido até a casa dela enquanto ela estava ausente. Mas para seu pavor, a amiga de Mei contou que não sabia onde ela estava porque ela tinha sumido depois que elas brincaram de esconde-esconde. A polícia foi chamada e as buscas se iniciaram rapidamente, mas ninguém sabia onde ela estava. Satoshi foi avisado que eles avisassem qualquer coisa às autoridades. Ele estava tentando se manter forte, mas sua esposa estava se sentindo culpada demais pelo que aconteceu. Ele pediu que ela ficasse em casa para caso Mei aparecesse, porque ele ia sair para dar mais umas voltas. Suzuki pegou umas roupas para colocar na máquina e, para sua surpresa e horror, quando ela abriu a tampa do eletrodoméstico, ela viu que aquele tinha sido o lugar que Mei tinha se escondido. Mas ela já estava sem vida por ter morrido asfixiada. Depois disso, Suzuki precisou começar a fazer terapia para lidar com o que aconteceu. Ela desabafou sobre sua culpa e chorou pensando no desespero de sua filha, que fez de tudo para sair da máquina e não conseguiu. Quando a sessão acabou, Satoshi deu a ela um panfleto sobre um templo local que fazia alguns serviços memoriais queimando e purificando objetos dos mortos. Como eles ainda não tinham desempacotado tudo desde que eles se mudaram, ele achava que talvez isso pudesse ajudá-la de alguma forma, porque assim ela poderia começar a seguir em frente. Suzuki leu o panfleto no caminho e viu que objetos pessoais e amados carregavam os espíritos. Ela leu sobre as doações que o templo aceitava como oferta e pensou nas coisas de Mei que ela ainda mantinha na casa, mas ainda era difícil largar delas. De repente, uma ventania levou o papel de suas mãos e a guiou até uma feira ao ar livre que estava acontecendo bem perto dela. Suzuki ficou curiosa a respeito e, após caminhar pelo local olhando as barracas, ela encontrou algo que chamou a sua atenção. À noite, quando Satoshi voltou para casa, ele a encontrou de um jeito diferente. Suzuki estava sorrindo com brilho nos olhos e ela lhe disse para ele se apressar porque a comida já estava feita. Satoshi ficou mega surpreso, mas contente por ver uma melhora na esposa. Só que assim que ele foi até a cozinha, ele se viu de frente na mesa para um outro alguém. Ou melhor, para uma boneca que estava sentada como se também fosse comer. Satoshi saltou da cadeira por conta do susto. Ele não estava esperando ver isso, mas Suzuki lhe contou que ela a encontrou à venda numa feira de antiguidades e que, apesar de ter custado bem caro, ela não conseguiu sair de lá sem levá-la. Ele riu desconfortável, mas tentou agir com naturalidade porque ele estava feliz por Suzuki ter aparentemente voltado a si ao menos um pouco. No trabalho, ele conversou com a mesma terapeuta que tinha feito a sessão com sua esposa, mas ela lhe disse que isso era normal porque, nesses casos, bonecas ajudavam alguns pacientes no processo de reabilitação. Ela disse que, por mais que soasse um pouco estranho, que ele deveria dar-lhe apoio porque assim ela logo pararia de tomar os remédios e teria uma repaginada em sua vida. E assim ele o fez. Satoshi contribuiu para a distorção da realidade de que a boneca era um ser vivo. Eles saíam para passear como uma família e registravam em fotos toda essa mentira que estava sendo lapidada para que a boneca aos poucos tomasse o lugar de Mei. E Suzuki inclusive cortou o cabelo dela para que ela parecesse ainda mais com sua filha morta. Depois de algum tempo, Suzuki sentiu dores na barriga e eles descobriram que esse mal-estar era por conta de uma gravidez. Meses depois, nasceu Mai e a casa voltou a sorrir como antigamente. Como tudo estava aparentemente bem, Satoshi recolheu a boneca do quarto do bebê e a tratou exatamente como ela era, um objeto. Ele a colocou de lado e juntos eles tiraram uma foto segurando uma criança que de fato tinha vida dentro dela, enquanto a boneca parecia encarar a ideia de que ficaria no passado. As fotos deles com ela foram sendo trocadas pelas fotos com o bebê. Só que um dia, Mai começou a chorar sem motivos e só se acalmou quando Suzuki colocou a boneca dentro do berço com ela. A sogra de Suzuki foi visitá-los e ela comentou que estava feliz por Suzuki ter melhorado porque ela tinha ficado preocupada por ela ter passado um bom tempo andando com uma boneca o tempo inteiro. Suzuki refletiu que ela tinha ficado muito sobrecarregada para ter chegado nesse ponto, mas sua sogra disse que não havia nada que elas pudessem ter feito porque as coisas aconteceram do jeito que dava. De repente, a tela do dispositivo que checava o quarto de Mai começou a ficar com estáticas.
Havia algo escuro demais no meio do berço que elas não conseguiam entender. E foi por esse motivo que elas decidiram checar o quarto. Quando chegaram, elas encontraram Mai chorando desesperada enquanto a boneca estava caída em cima dela com o braço sobre seu corpo. O que era bem estranho porque Suzuki não a tinha colocado no berço daquela forma. Suzuki ficou preocupada com o choro de sua filha, e essa preocupação com misto de medo só se intensificou quando ela tirou a boneca de cima dela e viu que o pescoço de Mai estava sendo asfixiado por fios de cabelo. Suzuki congelou ao ver isso porque a única explicação era que tinha sido a boneca quem fez isso, e isso por si só já era extremamente assustador. Ela deixou a boneca cair e pela primeira vez a viu como se ela fosse uma coisa. Algo maligno que estava com raiva por ter sido substituída, pois ela se lembrou que espíritos habitavam objetos muito amados. Naomi trabalhava numa biblioteca que ficava num lugar distante no meio do mato. Por conta disso, o trabalho era na maior parte entediante pela falta de clientes e o local estava quase sempre vazio, tendo como almas vivas apenas ela e sua colega de trabalho chamada Yuriko, que um dia lhe contou algo estranhamente interessante. Ela apontou para uma das estantes de livros para marcar a chegada do que parecia ser um jovem rapaz que aparecia de repente sem que elas pudessem sequer notar o momento exato de sua chegada. Suas constantes aparições transformaram o que poderia ser uma rotina assustadora numa normalidade que as fez até mesmo apelidarem de o leitor ávido. Quando ele surgia atrás das estantes escondendo seu rosto aparentemente por estar fixado nos livros, Yuriko aproveitava para contar a Naomi coisas que ela sabia sobre ele. O que não eram muitas informações porque a imagem daquele homem era um puro mistério que já existia há mais de 50 anos. Naomi não se incomodava com a sua presença porque ele aparentemente era inofensivo, mas ela ficou se perguntando de onde ele poderia ser. E um dia, quando tentou se aproximar dele, ela não teve tempo de reagir para pegá-lo desprevenido porque ele foi mais rápido e sumiu antes mesmo que ela tivesse se dado conta, deixando como vestígio de sua presença o livro que caiu no chão quando seu corpo desmaterializou na frente dela. Yuriko riu da tentativa falha de sua colega de querer aquilo que ela tinha tentado 1 milhão de vezes porque aquela curiosidade pertencia a todos que sabiam da aparição do fantasma na biblioteca. Naomi comentou que achava que ele tinha sumido por ser tímido, o que Yuriko concordou sem dar muita atenção e saiu após dizer que ia resolver algumas coisas no escritório. Já sozinha, ou ao menos era o que Naomi esperava, a aparição voltou a folhear as páginas de um livro e ela fixou precisamente seus olhos nele, prestando atenção em cada detalhe de seu corpo e no modo como ele tocava nos objetos de um jeito preciso demais, como se estivesse analisando e sentindo cada textura. Naomi sabia que aquilo poderia facilmente deixar alguém com medo, mas existia algo nele em todo esse mistério sobre sua identidade que a atraía compulsivamente. Ela tentou pegá-lo desprevenido nos dias seguintes, caminhando silenciosamente e tendo todo o cuidado para que seus passos suaves o alcançassem a tempo. Mas quando chegava até onde ele deveria estar, ela sempre encontrava apenas os corredores vazios. Em casa, sua mãe voltou a lhe mostrar fotos de alguns possíveis pretendentes que poderiam lhe dar um futuro, mas Naomi, que antes já achava a ideia repulsiva, passou a odiar ainda mais a possibilidade de estar com eles porque eles não eram tão atraentes quanto o rapaz que ela via somente em fragmentos na biblioteca. Um dia, quando ficou sozinha novamente, ela notou a sua presença e tentou conversar com ele à distância, perguntando se ele gostava de livros porque ele sempre aparecia em seu trabalho. No entanto, Naomi não teve resposta para suas perguntas e ele continuou fazendo de sempre, passando cada página dos livros com extrema delicadeza e precisão. Só que isso não a impediu de tentar seus avanços. Ela se aproximou do outro lado da estante e ficou pensando que eles estavam a apenas 1 metro de distância. Naomi se sentiu frustrada por estar tão perto e não poder vê-lo, porque ela sabia que ele sumiria no instante em que ela cruzasse a esquina e ela tinha passado a nutrir alguns sentimentos por ele. E foi por essa angústia e urgência que ela pensou algo. A regra era não ir até ele, mas ela podia remover os livros que distanciavam seus rostos para enfim vê-lo. Ela retirou peça por peça e aos poucos aquele borrão em volta do rosto do leitor ávido foi tomando forma até que ela pôde enfim ver o que muitas pessoas em 50 anos não conseguiram. Mas infelizmente para seu pavor, ele não era nada como ela imaginava. O leitor ávido era simplesmente um monstro. Naomi deu um grito agudo, um que muitos dos que trabalharam ali jamais deram porque se contentaram em não mexer no que estava quieto. E assim, ele avançou sua mão sobre ela, agarrando seu rosto. Ela foi arrancada do chão com facilidade e puxada à força para o vão da estante que tinha sido o caminho que ela cavou para chegar até ele, passando enfim a ser tocada por aquelas mãos de que delicadas não tinham nada. As pontas de seus dedos continuaram a virar com curiosidade o conteúdo, mas este, diferente dos outros livros, tinham vindo até ele e o material era completamente diferente.
Ele era simplesmente Naomi, que teve a pele, as fibras musculares e toda a camada que reveste os órgãos reviradas como páginas. Mas claro, tudo feito com muita delicadeza, a mesma que chamou a sua atenção desde o princípio. Hiroto estava enfrentando a neve a caminho da escola quando uma mulher chamada Yoko, deitada na cama branca gelada, chamou por ele pedindo que ele se aproximasse. Quando o fez, ela disse que tinha deixado cair uma coisa muito importante e perguntou se ele poderia ajudá-la a encontrar. Hiroto respondeu que ele precisava ir à escola, mas ela insistiu e ele decidiu ouvi-la mais um pouco querendo saber detalhes do objeto. Mas tudo o que ela lhe disse era que eles precisavam achar uma pequena sacola plástica. O problema é que ela era nada menos do que da cor branca, ou seja, eles teriam muito trabalho pela frente porque àquela altura a neve tinha escondido coisas de outras cores e camuflado coisas da mesma cor. Enquanto isso, não muito longe dali, havia corpos espalhados próximos a alguns carros, mas um dos sobreviventes do conflito entre gangues se levantou com dificuldade e chamou por Yoko, que não estava mais ali. Mas ela não fugiu sozinha, ela tinha levado a sacola que ele também queria por as mãos. Hiroto olhou em volta e em qualquer canto que seus olhos pudessem identificar algo sobressalente na neve, mas ele não conseguiu encontrar nada. Ele perguntou onde ela tinha deixado a sacola cair, mas ela respondeu que não sabia e que ela estava procurando há 2 horas. Ele tentou encontrar pistas perguntando de qual caminho ela tinha vindo porque ela poderia procurar próximo às suas pegadas, mas ela o ignorou e ambos retrucaram sobre suas idades. Ela não querendo ser chamada de senhora e ele não querendo ser visto como um garotinho do primário. Yoko riu da pequena descontração que a tinha feito se esquecer por uns instantes do objeto perdido, mas o frio a trouxe de volta à realidade porque seus dedos tinham começado a doer de tão gelados. Ela tirou a bota para expulsar a neve do calçado e não se importou de se mexer com liberdade excessiva, mostrando as roupas íntimas e fazendo comentários nada próprios na frente de uma criança. Hiroto ficou desconcertado e perguntou se ela precisava mesmo achar o item perdido. E mais uma vez, ela disse coisas sem sentido, mas com um sentido ainda mais inadequado, mostrando as pernas para o vento gelado e pedindo que ele a aquecesse. Hiroto ficou tão desconfortável por não saber lidar com a situação que ele voltou a falar sobre a sacola, enfatizando que eles precisavam achá-la. É claro que ele não ligava ao certo para a importância do objeto, ele só não sabia como desviar do assunto e acabou se agarrando à coisa que tinham unido no meio da neve com aquela completa estranha. Yoko disse que estava tudo bem, que eles não precisavam mais procurá-la porque ela sabia que morreria em breve. Ela se deitou na neve sorrindo e disse que se ela dormisse ali, a neve cada vez mais profunda a levaria para a morte durante o sono. Hiroto ouviu atento ela dizer que estava doente e que a sacola era o seu remédio, o que o fez ficar bastante preocupado e ele insistiu para que eles se apressassem. Ele atirou uma bola de neve no rosto dela para fazê-la não desistir e os dois brincaram por um instante jogando neve um no outro. No meio da brincadeira que estava sendo levada mais a sério por ela, Hiroto acabou apalpando algo. Não era neve, era a sacola de remédio. Ele levantou o objeto perguntando se era aquilo que ela estava procurando, mas ele não obteve resposta porque logo ali na sua frente, ele viu o sobrevivente da gangue intimidá-la com uma arma no rosto. O homem bateu em Yoko perguntando onde ela tinha colocado a droga, mas ela disse que não sabia. Ele se irritou e comentou sobre o seu vício porque ele sabia que ela tinha aproveitado a confusão para fugir com os entorpecentes. Hiroto ficou paralisado de medo ainda com a sacola de drogas em mãos, havendo ser despida porque ele queria revistá-la. Depois de revirá-la de todos os lados e maneiras, os olhos dele se encontraram com os de Hiroto e depois com a sacola que estava nas mãos dele. Ele reconheceu o objeto e gritou para ele pedindo a sacola. Hiroto não estava entendendo nada, apenas sentiu seu medo aumentar à medida que aquele homem se aproximava com raiva. Hiroto em pânico tentou associar tudo o que estava acontecendo, mas a neve intensa, Yoko despida no chão frio e o homem avançando na direção dele fez com que isso fosse impossível de ser realizado. Ele ficou com tanto medo que suas mãos para aliviar sua mente desse fardo rasgaram a sacola e toda a droga se espalhou no ar se misturando com a neve. Os dois ficaram em seus próprios mundos vendo o branco acumulado no ar por um instante até sumir completamente como se aquele saco desde o início estivesse vazio. O homem completamente irado agarrou o pescoço de Hiroto. Ele não teria o conteúdo da sacola de volta fazendo isso, mas ao menos ele conseguiria diluir sua raiva ao matá-lo. Mas um buraco abriu bem no meio de sua testa espirrando sangue no rosto de Hiroto porque Yoko o salvou matando com a própria arma. O homem mal caiu no chão e a neve começou seu trabalho de escondê-lo em seu vasto tapete branco. Enquanto isso, Hiroto perguntava para ela se ela não estava com frio porque o corpo dela estava tremendo bastante. Mas o que ele não sabia era que isso não era frio, era abstinência.
Ela disse repetidas vezes para si mesma que precisava de seu remédio e Hiroto, sem entender, se aproximou com sua inocência dizendo que ia aquecê-la. Mas ela o afastou e aos gritos exigiu que ele pegasse a droga para ela. Hiroto caminhou chorando sem rumo, passando ao lado do corpo do homem e dizendo que ele tinha que ir para a escola. Mas quando ele olhou para o horizonte, ele só enxergou o branco tapando tudo. E enquanto ele chorava em desespero por o destino ter lhe colocado numa situação terrível e aleatória que ele sequer conseguia mensurar, Yoko atrás dele estava fazendo carreirinhas com a neve em sua mão, vendo em todo aquele branco gelado o que seu vício queria enxergar. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.